Bom dia! Tudo bem com você? Live 40. E hoje finalizamos o nosso propósito de 40 dias de live. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos continuar falando sobre as dores da alma. Parte 2. Seja bem-vindo, você que está assistindo gravada. Muito obrigado por estar aqui assistindo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Esperar um pouquinho o Instagram chamar as pessoas. Sexta-feira é um dia que as pessoas já vão diminuindo o ritmo. Bom dia, quem está entrando, bom dia, seja bem-vindo. Hernani, tudo bem com você? Hoje a gente vai dar continuidade no tema de ontem. Hoje vai ser a parte 2 sobre dores na alma que nós estamos falando. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. Para quem está assistindo gravado, dá uma adiantadinha aí, porque sempre dou um tempinho até as pessoas entrarem, o Instagram chamar, o Instagram está demorando, o Instagram não está entregando. Então, por isso que eu sempre peço que se você puder compartilhar essa live. A live de ontem foi uma bênção, muitas pessoas compartilharam, muito obrigada. Muito obrigada por vocês terem compartilhado e foi assim muito edificante. Eu recebi muitas mensagens da live de ontem, eu acho que foi uma live muito edificante, né? E hoje a gente vai continuar o tema da live de ontem sobre dores da alma. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Hoje muitas pessoas sofrem com as dores da alma e não sabem muitas vezes como fazer, né? Então hoje a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Quem não assistiu a live de ontem, eu te convido a assistir, porque ontem eu falei o que é alma, corpo e espírito, que tem muita confusão, as pessoas confundem alma com espírito e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então assista a live de ontem para você poder entender essa live que eu vou fazer hoje, vai te ajudar muito. Eu vou dar um breve resumo aqui, mas é importante você assistir toda a live de ontem, para você poder entender essa questão de alma, corpo, alma e espírito, né? Que nós somos corpo, alma, que é o nosso corpo invisível, e o espírito, tá bom? Então vamos lá. Essa live fica gravada. Hoje a gente está encerrando uma série de 40 lives, que era um propósito que eu fiz, de nós estarmos juntos 40 dias. Então foram todos os dias, durante 40 dias. Eu já estou finalizando esse ciclo. E vou começar um novo ciclo, mas num formato diferente. Semana que vem estou organizando para termos uma live de manhã, nas segundas-feiras, para a gente abrir a semana. E durante a semana vou ter lives mais em outros horários, tá? Então essas lives de todos os dias de manhã devocional, elas vão ficar somente na segunda-feira, tá bom? Às 7h50 da manhã, tá? E depois, durante a semana, eu aviso as lives que vão ser as lives extras, que vão ser temas todos direcionados para o emocional e outros temas que vocês possam estar também sugerindo aqui para mim, tá bom? Nós temos 2 temas já que estão na pauta. Um é sobre a vaidade excessiva, né? Os ônus que a gente colhe por ter vaidade excessiva. E a outra sobre abuso sexual infantil. Então essas 2 pautas já estão na reta para ser as próximas lives. Eu quero fazer lives também com vocês. Quero fazer lives assim compartilhada, pra gente poder estar conhecendo a história de cada um, a vida de cada um, quem se dispuser, né, poder ajudar,
e a gente falar sobre as emoções. Então, se você tem interesse de fazer uma live comigo, me manda aqui um direct, fala, eu tenho interesse, eu quero contar a minha história de superação, porque a tua história pode ajudar a vida de outras pessoas. Tua história. Então, por que não a gente contar a nossa história, né? Não ter vergonha de contar a tua história, porque a tua história pode ser a história de outra pessoa também, e aí você pode estar ajudando outra pessoa com a sua história, tá? Então, me manda um direct se você quiser fazer uma live comigo, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar aqui a tela com você e ajudar outras pessoas através da tua vida e da minha vida, tá bom? Vamos começar então? Hoje nós vamos falar então, continuando o mesmo tema de ontem, dores na alma, e a segunda parte, porque eu achei importante a gente trazer agora, falar mais sobre essa alma, né? Que ontem eu expliquei que nós somos corpo, alma e espírito. Eu dei até um exemplo aqui para vocês, até trouxe aqui a minha ajuda aqui, que é, eu exemplifiquei para vocês aqui, né? Que nós somos corpo, que tá aqui nesse PDC, esse aqui é para você colocar celular para fazer gravação, tá? Então eu usei esse aqui como exemplo. Então aqui nós somos o corpo, essa parte aqui é a nossa alma, e aqui nós temos um espírito que depois que Adão e Eva pecaram, esse espírito morreu. Tô resumindo agora, tá, gente? Quem quer mais assim detalhado, assiste a live de ontem, tá? Que a de ontem tá bem explicadinha essa parte, então tô resumindo bastante. Esse espírito morreu por Adão e Eva pelo pecado, que nos unia a Deus. Porém, Jesus veio e morreu por nós e resgatou nós do pecado e faz com que hoje, se você quer realmente hoje ter uma nova vida, renascer o seu espírito que está morto, porque quando você nasce, deixa eu baixar aqui um pouquinho, quando você nasce, você está morto, você nasce corpo e alma, e corpo, alma e o espírito é um defunto, tá? Então ele tá morto. Então você só vai ter esse espírito vivificado quando você aceitar Jesus na sua vida. Foi por isso que Jesus veio, para nos dar vida novamente. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos. Então quando você aceita Jesus, você faz com que esse espírito aqui, ó, ele viva novamente. E é esse espírito aqui, através de Jesus, que vai se conectar a Deus. Então, através do teu espírito vivo novamente em Jesus, você vai se conectar ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo. Então, você vai receber o Espírito Santo de Deus no seu espírito através de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não se conecta ao corpo, porque ele não é corpo. Ele não se conecta à alma, porque ele não é alma. Ele se conecta ao espírito, porque Deus é espírito. Então não tem como você se conectar a Deus se não for dessa forma, através do seu espírito. Ok? Até aqui? Então essa foi a live de ontem, foi bem resumida. Então eu vou partir daqui a nossa live de hoje, falando sobre essa alma que todos nós temos e essa alma que nos adoece, tá bom? Então se você quiser entender melhor, assiste a live de ontem que você vai entender toda essa parte aqui, tá? Eu só trouxe agora um resuminho para vocês entenderem como que nós somos, corpo, alma e espírito, e como que nós nos conectamos com Deus através do espírito, que é somente quando você aceita, bom dia que a gente está entrando, é só quando você aceita Jesus na sua vida que você vai ativar essa conexão do teu espírito com o Espírito de Deus. É só dessa maneira. Por isso que quem não aceita Jesus na sua vida não tem essa conexão com o Espírito de Deus. Não existe como, porque o teu espírito, ele está morto com o pecado de Adão e Eva, ok? Então, dá para entender sobre isso, né? Então, hoje a gente vai partir desse ponto
Então, mais uma vez, se você não assistiu a live de ontem, assista para você entender essas fases e o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, tá bom? Tá bem explicado na live de ontem. Então, hoje, eu vou falar mais sobre a alma, né? Então, o espírito do homem, ele se abastece em Deus e abastecido em Deus, ele dirige a alma. Então, se nós não estiver abastecido, nosso espírito abastecido em Deus, esse abastecimento, Deus vai dirigir a nossa alma. Porque se nós formos dirigir nossa alma, eu vou ler aqui na Bíblia para vocês o que acontece se a gente não tiver essa conexão do Espírito para dirigir a nossa alma. Eu vou falar para vocês. Então, esta alma, ela leva o corpo. Se nós formos dirigidos pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus vai comandar a nossa alma e aí sim nós vamos ter uma alma e um corpo perfeito, tá? Então, tudo do homem vem de Deus, pelo seu Espírito, tá? Se nós não estivermos ligados com esse Espírito de Deus, a nossa tendência é a morte de corpo, a morte de espírito. O espírito do homem é a parte do homem que se conecta a Deus. Não tem outra maneira. Então, se não tiver com esse espírito ativado, você vive uma vida de morte. Por isso que muitas pessoas que a gente conhece, né, vivem uma vida de morte que não acredita em Deus, né, não se conecta com Deus, não se rende, né, a Jesus para poder ter essa vida conectada através do seu espírito com o Espírito de Deus. Não tem outra maneira, tá? Então, a nossa alma, como eu expliquei aqui, nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma, ela é dirigida, ela foi criada para ser dirigida por Deus. Não tem outra maneira, ela foi criada para ser dirigida por Deus. O que é a alma que eu falei na live passada? A nossa alma é um corpo invisível. Então, nós temos esse corpo, né, de pele e osso, maravilhoso, que funciona perfeitamente bem, né? Nunca ninguém criou nada mais maravilhoso que o nosso corpo, nossas células, tudo funciona perfeitamente, né? Uma obra de Deus. Mas nós temos a alma. A alma é o corpo invisível, que é a nossa mente, que é a nossa psique. Isso está tudo na live de ontem, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes. Então, a alma, só que a alma, quando morreu o espírito lá no Adão e Eva, que Eva pecou, comeu do fruto, a nossa alma, ela morreu. Ela morreu, que é a nossa psique, a nossa mente, o nosso corpo invisível. Ela morreu. E ela se tornou carnal, porque ela era conectada ao Espírito de Deus, né? Porque a alma conectada, nós temos um espírito e conectada com Deus. Quando houve o pecado, morreu o espírito e a alma não tinha mais como ser alimentada por o espírito, porque não tinha mais conexão com Deus, né? O pecado matou esse espírito que estava em nós. Então a alma ficou sem a governança do espírito, porque o espírito morreu. Então o que aconteceu com a alma? Se tornou órfã, vamos dizer assim, né? Se tornou órfã. E aí ela se tornou o quê? Carnal. Só dirigida pelas coisas do mundo. Só dirigida pelas coisas do mundo, tá? Então, todos nós nascemos de corpo, alma e espírito, né? E, inclusive, em Romanos 7:27, Paulo fala assim, eu não lembro agora, não vou abrir porque eu não tô aqui, mas ele fala sobre essa questão da alma, né? Falando que a alma, como é ruim ter essa... Peraí, gente, que já vai voltar, só para ver se acontece. Como é ruim acontecer, como a alma, ele pede para Deus para restaurar a alma, né? E aí tem uma passagem, essa passagem de Romanos 7:27, Paulo está se referindo, porque lá na época dos romanos, o que acontecia? Existia o suplício do morto. O que era o suplício do morto? Que quando alguém fazia alguma coisa errada naquele tempo, matava, né, traía, enfim, os romanos faziam com que essa pessoa, eles amarravam essa pessoa a um morto, que esperavam a pessoa morrer. Quando essa pessoa morria, eles amarravam esse pecador lá, que eles pegaram fazendo algum delito, eles amarravam ele com um morto, prendiam com um morto, e ele tinha que ficar ali
preso, não sei quanto tempo, não fala isso, né, nos estudos, mas ele ficava ali e aquele morto ia se decompondo, né? Imagina, o cheiro ia soltando os pedaços e aquela pessoa ali amarrada com esse morto, né? Então era o suplício do morto. E imagina, e aí Paulo se refere em Romanos 7:24, depois se você tiver a sua Bíblia, leia, ele se refere a isso. Como é difícil você estar preso a um corpo morto, que seria a alma morta, o espírito morto, né? Então ele está pedindo livramento disso, tá? E quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, né? Ele vivifica o nosso espírito, que vai dar a coordenada, que vai orientar a nossa alma, tá? Nossa alma que até então é carnal, tá? Tô aqui me direcionando aqui pelas minhas anotações. Então, o que acontece? Agora é que acontecem os problemas. Quando você recebe Jesus, quando você aceita Jesus na sua vida, e a tua alma era carnal, e aí começa a batalha, as batalhas. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você está com a alma no mundo. A alma sua é mundana, tá? Porque ela não estava sendo alimentada pelo Espírito, ok? Quando você aceita Jesus, você vivifica seu espírito e conecta com Deus. Então agora quem vai alimentar sua alma é o poder do Espírito. É o poder do Espírito. Acontece que a sua alma estava no mundo, ela é mundana ainda. Não é um passe de mágica que acontece. Não é assim. Você precisa, é um processo. É um processo. Por isso que quando as pessoas aceitam Jesus na vida delas, elas vêm toda acabada. Elas vêm toda destroçada, elas estão no mundo, elas estão no pecado, elas estão fazendo um monte de coisa errada. Quando elas aceitam Jesus, não é num passe de mágica que ela vai mudar a vida dela completamente. É um processo. Nós somos humanos, né? E aí começa a batalha espiritual, né? Porque o espírito, ele vai tratar essa alma, que não é de uma hora para outra, ok? Então, quando você está com a sua alma no mundo, você está no mundo, né? Você está no mundo. O que é o mundo, né? Aonde tem todas as coisas que você sabe, né? Então, às vezes você tinha um hábito de falar palavrão, de imoralidade sexual, de roubo, de mentira, de blasfêmia, de traição. A sua alma estava acostumada com esse tipo de mundo, né? Porque é isso que está no mundo. É isso. E agora que esse espírito que vivificado está em Jesus, vai te impulsionar, vai te ajudar a você viver as coisas do Espírito, tá? Só que a tua alma não quer. A tua alma ainda não quer. Você está recém-convertida, você recém aceitou Jesus, né? Você não quer. Então, quando você nasce, você lembra que você nasceu com a alma no mundo? E aí vai ter a briga que eu tô falando, tá? Então, Paulo diz assim, ó. Paulo diz, porque agora o espírito guerreia e milita contra a carne carnal. Isso está lá, Paulo fala, né? Porque agora, quando você aceita Jesus, o espírito guerreia e milita contra a carne. Porque agora ele vai trabalhar nessa nossa alma, que é a carne. Então, a nossa alma é a nossa carne, não é o corpo, tá, gente? O corpo é físico. A alma é um espírito invisível, é um corpo invisível, tá bom? Então a propensão da alma é para a morte, como eu falei, porque ela estava junto com o espírito morto, tá? Mas quando você está ligada ao espírito que vivificou, ela vai o quê? Vai ter vida e paz. Então a ideia é essa. Esse espírito novo vai alimentar essa alma com vida e paz, tá? Então você estava acostumada àquela tua vidinha lá no mundo, não estava, né? Quando você se converte, a pessoa que se converte é bem interessante. Você vê a pessoa toda, né, vai para a igreja, aí converti, recebi Jesus, tá? E aí a pessoa começa a igreja toda animada e começa assim, ver que se fala muito em vitória, em vida feliz, em vida isso, em vida aquilo. E aí a pessoa está indo
E isso não acontece na vida dela. Ela aceitou Jesus, ok. Só que isso não vai, as coisas não vão acontecendo. A vida dela ainda tem muita coisa ali acontecendo. E ela fica pensando assim, poxa, tem alguma coisa errada comigo. Porque as pessoas aqui na igreja falam de vitória, falam de prosperidade, falam de isso, daquilo, de cura. E a minha vida não muda. Não acontece isso? E a minha vida não muda. Então tem alguma coisa errada comigo, né? Só que acontece que quando você recebe Jesus, que você tem uma nova vida, que você recebe esse Espírito, ele vai tratar da sua alma, é o que eu falei, você está na estaca zero. Então, para você conseguir uma vida plena, feliz, harmoniosa e ganhando tudo que Deus promete, todas as promessas, né, que nós temos na Bíblia, são mais de 8.000 promessas que a gente tem na Bíblia. Não, é um processo, você precisa ter paciência e você precisa ter aderência ao teu processo, porque a tua alma não quer, a tua alma quer estar no mundo, então existe uma briga, e aí é onde você precisa ter constância, você precisa começar a ter as disciplinas espirituais, você precisa se fortalecer desse Espírito de Deus para trabalhar na tua alma, porque a alma não quer que você seja feliz. Ela não quer. Ela é do mundo, tá? Então, mas através do Espírito, ele vai te dar o poder para guerrear contra essa alma. Então é uma guerra interna. Por isso que Paulo fala, o que quero fazer não faço, o que preciso fazer não faço, o que eu não quero eu faço. Vocês já leram essa passagem? O que eu não quero eu faço e o que eu quero eu não consigo fazer. Mais ou menos isso. Porque é uma guerra interna. E eu acho que você deve estar se identificando com o que eu estou falando. Quantas vezes a gente não quer fazer algo, a gente sabe que é pecado e a gente faz. Muitas vezes você sabe que não é pecado mentir, você mente. Quantas vezes você sabe que ter inveja é pecado e você tem inveja? Quantas vezes você fala que não pode falar mal do outro e você, quando você se pega falando mal do outro, cobiçando as coisas da outra pessoa, tendo imoralidade sexual, todas essas coisas estão na Bíblia, que eu vou ler daqui a pouco, que é as coisas que a alma quer. A alma, lembra que a alma é mundana. A alma está no mundo. E ela estava morta, o espírito estava morto, então ela não tinha quem conduzisse ela. E agora que você está em Deus, que você aceitou Jesus e que agora o Espírito de Deus está alimentando, ele vai guerrear, ele vai alimentar sua alma, mas não é de uma hora para outra, você precisa entender isso. Então muitas vezes você vai cair sim, você vai estar lutando para que essa alma seja nutrida 100% pelo Espírito Santo de Deus. E isso, eu até postei hoje um post assim, tem dias que a gente está ruim, tem dias que a gente está bem, porque é um dia de cada vez. O nosso crescimento em Deus, tem que ser cada dia um passo. Não dá para você hoje, amanhã, hoje eu aceitei Jesus e eu sou santa. A partir de hoje eu sou uma pessoa santa. Gente, não é assim. Ninguém dorme pecador e acorda santo. Isso é hipocrisia. E muita gente que está dentro da igreja, que vai lá, que ora, levanta a mão, e reza terço e faz 1000 coisas, só que está praticando muitas coisas, muitos pecados, porque é difícil, essa luta é interna. Por isso que nós precisamos estar muito intimamente ligados com o Espírito de Deus. Deixar que Deus trabalhe, que Deus haja. Então a gente precisa depender 100% de Deus, depender dessa ajuda dele, porque sem ele a nossa alma vai ficar no mundo, vai estar pecando sempre. Entende como é difícil? É uma guerra constante. Então, Paulo diz, né, que as obras da mente, o que é a nossa mente? É a nossa alma. Lembra que eu falei que a alma é um corpo invisível? É a nossa psique? Então, Paulo que diz que as obras da mente carnal
são o quê? Vou ler para vocês o que Paulo fala. Olha o que é a nossa alma. Quais são as obras da nossa carne? Como é a nossa natureza? Porque teve o pecado do Adão e Eva. E agora quem está entrando, de novo eu falo. Para você entender melhor essa live de hoje, você precisa assistir a de ontem, tá? A de ontem hoje é a continuação da de ontem, para você entender. Então, olha o que Paulo nos diz, o que são as obras da carne, da nossa alma. Preste atenção. Está lá em Gálatas 5, versículo 19. Preste atenção. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, facções, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha quanta coisa que nós temos na nossa obra da carne. Nós temos na alma. Então, vamos de novo. Imoralidade sexual. Isso aqui entra traição. Quem está praticando traição está na imoralidade sexual. É uma obra da carne. Então, você está sendo dirigido pela sua alma, pela sua carne, pelas coisas do mundo, não pelo Espírito. E quem que vai ajudar você a sair disso aqui? O Espírito de Deus. Ele vai te ajudar. Porque se depender de você, você não consegue. Sozinho você não consegue. Você vai continuar nas obras da carne. Imoralidade sexual. Quem é viciado em pornografia, em sexo, em masturbação, tudo isso tá aqui, tá, gente? Impureza. Você ser uma pessoa impura. Libertinagem. Achar que tudo é liberado, tudo pode se fazer, né? A vida é uma festa. Idolatria, idolatrar falsos deuses. Quem é Deus? Nós temos um só Deus. Então, idolatrar falsos deuses, idolatrar pessoas, idolatrar o trabalho, idolatrar coisas. Tudo. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. A única pessoa que não é uma pessoa, é um espírito que nós precisamos idolatrar é Deus. O resto a gente não pode ter. Dinheiro. Quantas pessoas idolatram o dinheiro? O dinheiro é tudo na vida. É pecado. É uma obra da carne. Feitiçaria. Meu Deus. Eu tive uma experiência muito, muito próxima a mim esses tempos atrás. De um lugar que eu fui. E eu vi pessoalmente. Oferendas a outras, nem sei que Deus que é a oferenda que eu vi, sabe? Isso é feitiçaria. Tudo que não é de Deus é feitiçaria. Olha onde você está indo, olha que Deus você está, o que você está fazendo. Cartomante, essas coisas de ver futuro, isso aí é tudo feitiçaria, gente. Presta atenção. Aonde você está indo? Ódio. Se você tem ódio dentro de você, se você acumula ódio das coisas, você vai acumulando isso na sua alma, vai acumulando. E quantas pessoas estão vivendo no ódio? Tudo para ela é ódio. Tudo para ela é aquela pessoa que mora o ódio dentro dela. Isso é uma obra da carne. E o ódio acumulado, a raiva, o ódio, vai acumulando na alma e leva às doenças do corpo, que falei ontem sobre isso. Depressão é uma delas, tá? A depressão, que hoje é uma das doenças que mais atinge as pessoas, infelizmente, ela vem de uma causa de acúmulos de ódio, rancor, raiva, tristeza, é acúmulo. Discórdia. Tem pessoas que vivem tendo contendas dentro de casa, com amigos, com pai, com mãe, vivem tendo discórdia, não passa um dia da vida sem ter uma discórdia com alguém. Isso é obra da carne. Tudo isso que eu tô falando é pecado, tá, gente? Tudo é pecado. É obra da carne. Ciúmes, meu Deus. E assim, eu não vou perguntar aqui se você tem algum desses, porque a gente sabe que todos nós temos alguma coisa. Às vezes, às vezes não tem imoralidade sexual. Ok, glória a Deus por isso.
Glória a Deus que você nunca se prostituiu. Glória a Deus que você nunca saiu, nunca traiu. Dê glória a Deus. Agora, ciúme. Levanta a mão aqui, quem já sentiu ciúme, quem já praticou ciúme. Eu nem vou perguntar porque eu vou ter que levantar a mão aqui. É uma das coisas que eu luto muito dentro de mim, é acabar com essa coisa da minha alma, da minha carne. O ciúme é um pecado. Porque o ciúme destrói relacionamentos. Ciúmes é uma mentira que o diabo prega na tua cabeça, que você é uma pessoa insegura. Se você é a imagem e semelhança de Deus, por que você tem que ser insegura? Se você tem um Deus que olha por você todo momento. Entende? Então é obras do maligno que querem te destruir. Então eles querem colocar na sua cabeça que você é insegura e você tem que ter ciúme, porque você não confia no outro. E não é no outro que você tem que pensar em confiar, você tem que confiar em Deus, que Deus tem o melhor para você. Então você não precisa ter ciúme, porque você tem um Deus que você confia. Então é uma luta diária. Eu sofri muito com ciúme. Hoje, graças a Deus, eu estou me libertando disso e é libertador. Mas em Deus que eu consegui essa libertação. Em Deus. Porque pela minha carne, não consigo. Aí a ira. Tem pessoas que vivem irada, vivem com raiva do mundo, das pessoas, não é feliz, vive com... Sabe? E acumula aquela raiva, vai ter uma doença. Vai ter uma depressão. Tem pessoas que já estão com começo de depressão e nem sabem. De tanta raiva que ela acumula ali, de tanto ódio que ela vai acumulando nessa alma. E essa alma vai registrando tudo. Porque é o nosso corpo invisível, é a nossa psique, é a nossa mente, é o nosso inconsciente. Egoísmo. As pessoas que são egoístas, que não olham para o próximo, querem tudo para elas. Dissensões, facções, brigas, inveja. A inveja aqui, acho que, né? Tem gente que tem inveja de tudo. A inveja não é que ela do outro, ela quer o que o outro tem. Sabe? Ela não quer, às vezes, conseguir o que o outro tem. Ela quer o que é do outro. Se não for aquele que ele tem, não serve para mim. Gente, a inveja é um pecado muito grave. Embriaguez, pessoas que, né, se embriagam, vivem bebendo, são vícios, né? Embriaguez, cigarro, drogas, tudo. São obras da carne. Ah, mas eu bebo de vez em quando socialmente. Tudo bem, ok. Mas se embriagar... né, ficar bêbado. Olha quantos lares destruídos com pessoas que são viciadas em álcool, em droga. Meu esposo trabalha com dependência química, trabalha numa clínica. Quantas pessoas estão lá internadas? Esses dias eu fui lá pelos vícios, não consegue se libertar pelas obras da carne. Orgias. O que é orgias? Está relacionado com parte de sexo, né? Festas e bebeção e, né? Tudo para satisfazer o prazer da carne. Só isso que importa, né? E coisas semelhantes. Então, olha só como Paulo fala. Ele fala: eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticarem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Forte, né? Você não vai herdar o reino de Deus se você praticar todas essas coisas. Ah, mas eu já pratiquei. Eu também. Só que existe um Deus que nos perdoa. Existe por isso que Jesus veio, para nos trazer perdão, remissão dos nossos pecados. E quando você aceita Jesus, pede perdão, Ele te perdoa. Porém, Ele fala assim: eu te perdoo, filha, mas não continue pecando. Não peque mais. Mude de vida. Agora você tem um novo caminho. Agora não adianta você pedir perdão hoje e amanhã você está fazendo de novo. Aí é hipocrisia. Então viva na carne e esquece que você tem um Deus. Então,
é a questão do em cima do muro, né? Ou você é de Deus, ou você caminha nos princípios, ou você não caminha. Não existe meio termo. Porque quando vier o julgamento, Deus vai olhar para você, vai olhar lá o seu livro da vida, seu nome, tudo que você fez. Ah, ok, você pecou, recebeu perdão, você pediu perdão, não continuou pecando, você tentou ter uma vida justa, ok. Você vai ser julgada pelos pecados que você cometeu, mas ele já te perdoou quando você realmente pede perdão, verdadeiramente se arrepende do que você fez. E eu lembro agora aqui, eu tenho algumas pacientes que tem cada história de vida, sabe, que eu ouço, né, que eu ajudo as pessoas, né, nas terapias. E tem pessoas que praticaram coisas muito ruins lá atrás na vida, muito ruins, mas hoje elas pediram perdão, só que elas não se perdoam. Elas sabem que elas pedem perdão para Deus e Deus já perdoou, porque o perdão está na cruz. Na cruz Jesus nos perdoou, trouxe o perdão, só que ela não se perdoa. Então é uma luta da carne com o espírito mesmo. Então é preciso muita intimidade com Deus e pedir para que Deus tire isso dela, que ela se perdoe do que ela fez, porque Jesus já perdoou. Então é uma coisa muito louca isso, né? Muito louca, mas é preciso. Então se nós não estivermos com esse espírito vivificado em Deus, a nossa alma é carnal, a nossa alma é do mundo, a nossa alma quer estar no mundo fazendo as coisas que Paulo diz aqui, as obras da carne. Então é uma guerra. Se você não lutar com as armas espirituais que vêm de Deus, você não consegue, você vai continuar vivendo no mundo, praticando essas obras aqui que estão aqui. E o que Paulo nos adverte? Aqueles que praticarem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Simples assim, está escrito. Bom dia, bom dia. Está escrito. Quem praticar essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que coisas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu li mais uma vez. Quem praticar essas coisas não herdará o reino dos céus. Nós fazemos isso? Fazemos. O que eu acabei de falar, eu estou me libertando, eu era uma pessoa muito ciumenta. E eu estou me libertando disso, porque ciúme é pecado, inveja é pecado, idolatria é pecado, embriaguez é pecado, tudo é. Mas nós só vamos conseguir nos libertar dessas coisas da alma que estão dentro de nós através do poder que o Espírito de Deus nos dá. Então é uma guerra todos os dias. Então não adianta você falar assim, eu me converti a Jesus hoje e amanhã você acha que você virou santa. Você não virou santa, porque é um processo. A nossa alma não quer sair da carne. A nossa alma é carne e ela quer viver nisso aqui. Então é uma luta constante. Por isso que nós temos que ter disciplinas espirituais. Senão a gente não consegue. A gente vai viver no mundo. Nós vamos viver nas obras da carne. Ok? Então, mais uma vez para quem está entrando. Quem quer entender melhor a live de hoje tem que assistir a live de ontem, que eu falo sobre corpo, alma e espírito. Qual a diferença? Aí você vai conseguir entender. Hoje é a parte 2 da nossa live de ontem, tá? Então, nós temos que lutar contra coisas dentro de nós. Nós temos que lutar contra coisas que nós temos na nossa carne. Tem pessoas que têm mais uma coisa, tem pessoas que têm mais outra. Né? Tem pessoas que têm mais a imoralidade sexual, tem pessoas que têm mais vício, tem pessoas... Você sabe o que pega a pedra no seu sapato. Você sabe. Você sabe o que é de errado que você faz. Que você sabe que não tá certo. Então é sobre isso que você tem que lutar. É sobre isso que você tem que pedir para Deus, porque Ele vai te ajudar. O Espírito de Deus vai te ajudar a guerrear essa coisa da carne, da alma que você tem. Esses pecados da alma que você tem dentro de você. Só através de Deus. Sem o Espírito de Deus você não consegue. Por isso que quando as pessoas não aceitam a Jesus, não entendem que Jesus veio para nos resgatar e para ativar esse espírito que estava morto em nós, ele ativou isso através dele, as pessoas nunca vão conseguir
se livrar dessas coisas da alma, desses pecados da alma, de tudo isso que a gente leu aqui. Nunca. Porque é só através do Espírito de Jesus que vai vivificar o seu espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Só que o nosso espírito estava morto quando Eva pecou, morreu o espírito. E quem alimenta a nossa alma é o espírito. E para nosso espírito alimentar a nossa alma, nós temos que estar ligado com o Espírito de Deus. Porque Deus é espírito, Deus não é alma e Deus não é corpo. Resumindo toda a live de ontem. Então, só através do nosso espírito que Deus nos deu lá quando Ele criou o homem, Ele soprou e deu o Espírito Santo, só que Eva e Adão mataram esse espírito pelo pecado e nós ficamos sem esse espírito até Jesus vir e ressuscitar, vivificar esse espírito e trazer vida a esse espírito de novo. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em você de novo, que é o Espírito de Deus ligado ao teu espírito. Então, o teu espírito, ele vive de novo. Ele vive através de Jesus. Então, quem não aceita Jesus, quem não aceita Jesus não tem como ativar o seu espírito que está morto. Então, você vive como? Nas obras da carne. Na sua carne, através da sua alma. E a sua alma se alimenta de quê? Das coisas do mundo. Das coisas do mundo. Por isso que Paulo fala, nossa alma é mundana. Ela gosta das coisas do mundo. E como nós vamos nos libertar das coisas do mundo, do que a gente gosta? Através do Espírito de Deus. Ativado pelo Espírito, por Jesus que morreu por nós, ativou nosso Espírito e aí nós conseguimos nos conectar com Deus de novo. Fora isso, não tem jeito. E aí vamos continuar a leitura aqui que fala, então, mas o fruto do Espírito, continuando aqui, nós estamos lendo Gálatas 5:19, tá? Depois que fala, aqueles que praticaram essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito. O fruto daquele espírito, teu espírito que foi vivificado com o Espírito de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que maravilha. Então, o que nós recebemos desse Espírito de Deus? Com o nosso espírito para alimentar a nossa alma, tudo isso aqui. O fruto desse espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. O que é domínio próprio? É você saber se comportar. Então, tudo isso a gente recebe lá do alto, do Espírito de Deus, que vai conectar com o nosso espírito que foi vivificado por Jesus e vai tratar da nossa alma. Tá dando para entender, gente? Comenta aí se tá dando para entender. Então a nossa alma, ela tem que ser tratada. E as almas que não são tratadas, elas vão adoecendo o nosso corpo. Aí ontem eu falei na live de ontem, né? As doenças psicossomáticas. Porque a alma ferida, a alma maltratada, a alma judiada, a alma que foi ferida a vida inteira, rejeitada, abandonada, ela vai acumulando e ela vai atingir o nosso corpo, porque nós somos corpo, alma. Então ela vai atingir o nosso corpo vai externar todo esse lixo emocional que você vai acumulando. Por isso, gente, que a terapia é importante, né? A terapia é importante para nós limparmos esses lixos que você vem acumulando a vida toda, às vezes desde criança. Eu pego casos que vocês não acreditam. O que as pessoas... Eu olho, às vezes a pessoa fala, como que você está viva até hoje? Tanto lixo emocional que você traz, que você carrega, meu Deus. Eu fico, assim, às vezes impactada com pessoas, o que viveram, o que passaram na vida quando criança, o que sofreram, abuso de pai, abuso de tio, de primo, a pessoa que vem abusada, tô falando sexualmente, aí abusada emocionalmente, passou fome, foi rejeitada, foi abandonada. Gente, essa pessoa chega pra mim destruída. E o que a gente faz? A gente vai limpar tudo isso que está lá na alma dela, no psique dela. Só que
Só que isso só não basta. Não basta só limpar esse lixo todo que ela traz, que ela carrega, que já virou uma doença, muitas vêm com depressão, às vezes início de uma depressão, mas já está com uma depressão. Quando você começa a se sentir triste, desanimada, não tem vontade para nada, isso já é o início de uma depressão, chama de distimia, tá? E muitas pessoas, infelizmente, às vezes não vão procurar ajuda e chegam a um grau de depressão que elas só querem tirar a vida. Por isso, tanto suicídios. Tantos suicídios e suicídios de jovens, porque elas têm uma dor na alma. Peraí, gente, que já dor na alma. Não sei porque meu celular faz isso. Elas têm uma dor na alma que elas querem tirar essa dor. E a única forma que elas acham de tirar a dor é se matando. É que nem quando você tá com sede, você vai lá e toma o quê? Um copo d'água para matar a sua sede. A pessoa que tá com depressão profunda, ela quer matar aquela dor que ela tá sentindo lá na alma dela. Então, mas essa dor não começa do nada, essa dor vem vindo. Você não dorme e acorda com depressão profunda, ela tem um começo. Então você precisa tratar quanto antes dos seus lixos, das suas dores emocionais, para não caminhar para uma depressão mais profunda. Porque o suicídio é isso. A pessoa quer matar aquela dor que está acabando com ela. E é muito triste. É muito triste. E aí as pessoas falam, nossa, você se suicidou, parecia uma pessoa que estava tão bem. Você não sabe o que as pessoas carregam dentro delas. A maioria está sorrindo, está mostrando que está feliz, mas lá dentro existe uma dor. Existe uma dor muito forte que não foi tratado. Então é possível a gente tratar sim esse emocional. Só que não adianta só limpar o lixo, tratar o emocional, se não ativarmos esse espírito, vivificarmos esse espírito para receber o Espírito de Deus, para você poder guerrear contra essa carne, essa alma, essa carne do mundo. Por isso que eu sempre falo aqui, eu sou uma terapeuta cristã. Não vem com esse negócio de holístico pra mim. Eu respeito quem é, mas eu não sou. Eu sou uma terapeuta cristã. E isso já nicha muita gente. Entra aqui, vê que eu sou cristã, não se identifica, sai. Ok, eu respeito todo mundo. Mas eu vou falar de Deus, sim, para todas as pessoas que vierem comigo. Se a pessoa está desandada, se a pessoa está morna, está em cima do muro, ela vai se posicionar comigo. Ela vai se posicionar. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Eu sou muito clara. Então, mas eu tô assim, porque eu não consigo, porque eu tô desanimada, vive dando desculpa, só que não se posiciona. Como você quer receber do alto o poder de Deus que Ele te dá, mas você precisa querer receber, você precisa estar disposta a estar conectada, você precisa fazer a sua parte. Como você quer ser ativada se você não se dispõe? Você fica esperando as coisas acontecer. Você precisa ser ativa, você precisa praticar as disciplinas espirituais que Ele te fala aqui na Bíblia. Então você precisa ler a palavra, você precisa ler a palavra de Deus. Quem aqui já leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida? Eu já li uma vez inteira, uma vez. E me envergonho porque eu queria ter lido mais, mas é o propósito meu. Nem a Bíblia inteira você leu. Que é a palavra de Deus, ela não é a palavra, ela contém a palavra de Deus. Quem aqui ora? Ora mesmo, fala com Deus todos os dias, marca um encontro com Deus, tem um cantinho de guerra, fala assim, na sua casa tem que ter um canto de guerra. Um cantinho que é você e Deus ali para falar das suas coisas, dos seus propósitos, das suas dores. É Ele que tem que te ouvir. Não é a vizinha, não é o pastor, não é sabe? É Ele que tem que te ouvir, porque é através dele que vem a tua restauração, a tua força. É Ele que te dá. As pessoas te ajudam, ok? A gente às vezes quer falar, né? A gente precisa falar, e é bom falar. Só que é só Ele que vai te trazer o poder para você lutar contra essa alma do mundo aqui, contra os pecados que estão dentro de você. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não vem de mimimi. É ali no teu canto de guerra, é orando. Acorda cedo, não tenho tempo de orar, acorda mais cedo. Acorda às 5 horas da manhã, acorda às 6 horas da manhã, acorda mais cedo.
Sabe? Você vive arranjando desculpa e depois você acha ruim que as coisas na sua vida não vão pra frente. É claro, você não tá disposta a abrir mão do seu conforto, das suas coisas, do seu trabalho, de tudo, para estar com Deus. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Não tem outro jeito. Você precisa buscar face a face de Deus. Não tem outro jeito. E eu falo tudo isso com propriedade porque eu já fui assim. E a minha vida mudou, está mudando dia a dia quando eu estou buscando mais a Deus. Eu estou com intimidade com Deus e Deus tem feito obras maravilhosas na minha vida. Glória a Deus por isso. E tem mais uma coisa, a gente é acostumado a só ver as coisas ruins que nos aconteceram. Ah, porque eu fui abusada, ah, porque eu fui traída, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Porque é mais fácil a gente falar as coisas ruins que nos aconteceram, né? A gente tem mais ibope com as pessoas, não é? Ai, as tragédias. E o que Deus fez de bom na sua vida até hoje? Você lembra? A gente tem mania de lembrar só o que nós tínhamos que esquecer. Mas a gente só quer lembrar do que nós não queremos lembrar, do que nós temos que lembrar. É mais fácil lembrar da tragédia, do que acabou com a gente, do que a gente lembrar do que Deus fez até hoje. Você está aí com saúde, bem ou mal, você está tendo uma vida legal, você tem filhos, você tem família, você tem que vestir. Olha o que Deus já fez de bom na sua vida. Então agradeça as coisas que Deus já te fez. Olhe para o lado das coisas que Ele fez de bom para você, não só para as coisas que Ele fez de ruim, não que Ele fez, que você que, né, deixou acontecer, você que procurou esse caminho, né? Deus permitiu, porque nós temos o livre-arbítrio. Então vamos parar de mimimi, vamos nos posicionar, vamos tomar a nossa espada de guerra e lutar contra todas essas coisas do mundo e da alma que nos atinge, porque a partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, você tem um Deus que está na frente de todas as coisas, que luta por você. Mas você tem que permitir, você tem que estar do lado. Você tem que estar do lado dele. Entende? E como que você está do lado? Tendo intimidade. Oração, jejum, sim, tá? Jejum é algo que nos ajuda muito porque enfraquece a carne e cresce o espírito, fortalece o seu espírito. Às vezes tem coisas que é só jejum, gente, não tem jeito. Eu falei pra vocês que eu sofri muito com ciúmes, né? Então eu luto até hoje com isso, né? Na minha carne. E o jejum tem me fortalecido tanto, tem limpado isso dentro de mim, que eu não aceito ter isso dentro de mim. Porque é uma obra da carne, não é de Deus, eu já vi que é pecado. Por que eu vou ter ciúme? Por que eu vou ter insegurança? Se não é de Deus, é do diabo, é uma obra da carne, eu vou lutar contra isso. Com o quê? Com as armas que Deus vai me dar. Visto a minha armadura, não vou dar atenção para as flechas inflamadas do inimigo, que toda hora vem para mim. Você não pode, você não consegue, você não é capaz, você é isso, você é aquilo. O diabo é mentiroso, ele quer toda hora fazer com que você se acha a pior pessoa, que você não é capaz de nada. Isso são flechas inflamadas do diabo para te destruir, porque ele quer roubar, matar e destruir. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai sossegar. Mas você precisa se posicionar. Aqui não. E você tem que falar com o diabo com autoridade, porque você tem essa autoridade em Jesus. E quando você se falar em voz alta, aqui não, na minha casa não, aqui você não vai colocar as suas flechas mentirosas na minha cabeça, você não vai. Você tem que falar em voz alta, porque o diabo não lê pensamento, tá? Ele escuta a tua voz, você tem que se posicionar. As trevas saem quando a luz entra. Ah, eu vou fazer exorcismo? Não é isso. Não é isso, é simples. A luz, ela ofusca as trevas, então ela vai pondo para fora. Mas você tem que ser luz. Você precisa ser luz. E como você tem que ser luz? Você tem que receber a luz do alto. Você tem que deixar essa luz entrar. Você tem que se relacionar com Deus. Então comece a ter disciplina. Ore todos os dias, faça seu cantinho de guerra. Eu coloco um tapete lá no canto do meu quarto, eu ajoelho todos os dias, eu oro, eu escrevo o versículo, eu prego na parede, eu decoro o versículo. Decorar versículo é outra arma muito grande espiritual, porque quando a flecha do inimigo vem na tua cabeça, você lembra, opa, tem esse versículo que Deus nos fala. Em
Em Salmos 37, 3, 5, fala assim: confia no Senhor. Confia no Senhor. Faça o bem, habite na terra. Estou decorando, tá, gente? E alimenta-te da palavra. Confia no Senhor que todas as coisas que você pedir, Deus fará os desejos do seu coração. Olha só que já decorei. Então eu coloco assim, eu vou decorando. Todo dia eu fico repetindo, eu faço isso se introduzir na minha mente, porque quando vem alguma coisa, eu lembro aquele versículo. Opa, peça tudo o que você pedir a Deus, Deus concederá os desejos do seu coração. Ou seja, é uma promessa. É isso que você tem que alimentar a sua mente. Não alimentar com essas coisas aqui do mundo. Não se alimentar de um monte de coisa que você vê na televisão de ruim, de tragédia. Para! Vai se alimentar de coisas que vão te fazer crescer. Crescer em Deus, crescer na sua vida. Trazer bênção para sua casa, para sua família. Para de ficar vendo porcaria, fofoca. Tem gente que vive no Instagram, no TikTok, vendo dancinha. Que isso, gente? Como que você vai conseguir nutrir sua alma, seu espírito de porcariada, de lixo? E o mundo tá cheio disso. Eu não gosto de televisão. Aqui televisão só às vezes... Porque na televisão você não vê nada de bom, né? Você só vê porcaria. De vez em quando eu vejo um jornal e olha lá, já tá me incomodando o som da televisão. Eu nem ligo televisão aqui em casa, né? E rede social, eu só tô vendo coisas de Deus, eu só tô buscando. De vez em quando você vê um filme, uma coisa, mas eu não fico me alimentando de lixo. Não fico. Na minha mente tem muita coisa para colocar de bom aqui. Tem muita coisa para me estudar. Eu tenho sede de ler a palavra de Deus, eu tenho sede, e isso Deus vai te colocando. Peça a Deus, Deus me dá mais fé, me dá mais sede da tua palavra, me dá sabedoria. Você tem que pedir as coisas. Deus fala, tudo que me pedires eu vos darei. Se Ele fala isso, você não acredita por quê? Por que você não pede? Ele te dá, peça sabedoria. Eu sempre peço, Senhor, me dá sabedoria. Quem já me acompanha faz muito tempo, sabe, eu sou gaga. Eu tenho dificuldade, às vezes, de falar as palavras, às vezes não sai, às vezes, sabe, eu tenho pedido para Deus me ajudar nisso. Se você olhar a primeira live que eu fiz, a diferença que eu já consegui, porque eu sei que Deus está me dando isso. Então eu peço a Deus, Deus me ajuda a ser mais desenvolta, as palavras virem na minha boca, eu não gaguejar. Aí eu lembro que Moisés era gago. Moisés era gago. Quando Deus chamou ele para retirar o povo do deserto, lá do Egito, ele falou, Senhor, mas eu sou gago. Ele falou, não importa. E ele curou Moisés. Então eu lembro de Moisés, quando eu lembro que eu sou gaga também, às vezes, eu lembro de Moisés, eu não tenho vergonha de falar isso, porque tem que mostrar o que Deus faz na nossa vida. Sabe, coisa simples, e que às vezes te impede, te trava de você caminhar e prosperar na sua vida. Não tem como você prosperar sem estar do lado andando com Jesus, com Deus. Não tem como. Você vai passar uma vida, e aí, quando a morte chegar, você vai falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não fiz nada. Então, enquanto é tempo, busque a Jesus. Deixa Jesus entrar realmente, verdadeiramente na sua vida. Não fica enrolando, não fica passando tempo, tá? E vamos finalizar, gente. Passei da hora de novo, né? Meu Deus. Vocês não falam nada, né, gente? Vamos ver aqui. A pior... que eu não rodei. A pior que as pessoas não acreditam, eu acho que é frescura. Não é que não, até acreditam, mas não praticam, né? Esse que é o problema. Acreditar até que acredita, né? Você acredita em Deus? Você é cristã? Sou, mas se pratica? Então, tá em cima do muro, né? As suas tarefas que você passou para mim, estou até hoje seguindo. É uma paciente minha, glória a Deus. Espero que vai dar frutos, né? A todas as pacientes que vêm comigo, elas têm tarefas. Eu não chamo mais de tarefa, eu chamo de atividades, tá, gente? As atividades. Tem que praticar, não adianta só ouvir falar e não praticar, né? E ter aderência, tá? Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Só para lembrar, mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Quando a Eva pecou, lá no Éden, eu anotei aqui, isso aqui achei importante. Quando a Eva pecou, que Deus, né? O que Deus falou para a serpente? Você sabe? Vocês já leram essa passagem? Deus falou assim para a serpente, você comerá do pó todos os dias da sua vida. Foi o que Deus falou para a serpente, né? Vocês já viram essa parte? Então a serpente, quem que é a serpente? É o diabo, né?
E o diabo não come pó. A serpente come pó? Não come pó. Mas o diabo se alimenta das obras da carne. Então, quando você pratica as obras da carne que eu li lá, e se você entrou depois e não sabe, vai ler lá em Gálatas 5:19, as obras da carne. Então, o diabo se alimenta disso. Então, quando você pratica o que está ali, você está alimentando o diabo, tá? Olha que forte isso, tá? Então, quanto mais nós praticamos as obras da carne, mais ação de Satanás vai fortalecer na sua vida. Forte, né, gente? Muito forte isso. Então, a cura, gente, a cura da alma e a cura das doenças que estão na alma, a cura da alma e a cura das doenças que estão na alma é só... Nós temos que procurar ajuda com terapia para apagar não apaga, mas dissolver o que você já viveu, né? As dores que você tem. Agora, a cura mesmo você vai conseguir somente quando você estiver conectada, o seu espírito vivificado no Espírito de Deus. Não tem como você não ter uma vida plena, feliz, próspera, sem curar realmente a alma. Curar totalmente essa alma. A gente vai curar o seu passado, o que você fez, a sua história, mas a alma precisa ser curada. Não adianta a gente limpar tudo isso se você continua tendo uma alma mundana. E a cura dessa alma é só através de Deus. É Ele que vai te dar o poder, é Ele que vai te dar força para você conseguir vencer as obras da carne. E é uma luta diária. Diária. Todos os dias. Até você morrer. Vai ser essa luta, tá bom? E é isso, gente. Alguma dúvida? Querem me perguntar? Então, se você não assistiu a live de ontem, que é hoje a continuação, a parte 2, né? A parte 2. Aí você assista porque você vai entender melhor. E vou finalizar com essa frase. A cura da alma acontece à medida que vamos deixando esse espírito, o espírito da vida, operar na nossa alma. Então, quando nós vamos deixando o Espírito de Deus entrar na nossa alma e limpar essa alma mundana que nós vivemos, a carne. Que a carne é o que eu li lá para vocês. Então, quando a gente deixar esse espírito de vida operar na nossa alma, a gente vai conseguir a cura da alma. Então, nós precisamos curar a nossa alma, tá? O corpo é importante? É. Só que o corpo, se você tá gordinho, magrinho, se você tá isso, o corpo tá ali. Né? Você tem que também, não é só cuidar do corpo, tem gente que só preocupa com o corpo. O corpo, tem que estar magro, tem que estar bonita, e a tua alma, como está? O mais importante é a alma, né? Que bom que vocês estiveram aqui, obrigado pela interação, vai ficar gravada, compartilhe essa live, é tão importante, isso é o cerne, gente. Eu tô fechando esse bloco de lives, como eu falei no começo, o meu propósito era 40 dias de live, hoje deu os 40 dias, tá? Todas as lives estão gravadas lá na grade do Rios. Tem algumas que eu deixei no perfil, acho que a 32, 34 tá no perfil, mas o resto tá tudo lá no Rios. E eu tô encerrando esse ciclo. Semana que vem eu vou começar com um novo formato. Eu vou continuar com as lives devocionais somente nas segundas-feiras. E durante a semana eu vou fazer lives à noite voltada para essa parte emocional com temas específicos, tá? Então tem 2 lives já prontas no gatilho, que uma vai ser sobre abuso sexual e a outra vai ser sobre excesso de vaidade, os ônus e bônus de excesso de vaidade, tá bom? Mas eu vou falar quando que vai ser mais à noite e de manhã o devocional vai ser só a partir... Porque agora a gente tá entrando numa fase de final de ano, né, gente? Então eu vou manter só nas segundas-feiras. Aí quem sabe ano que vem Deus vai me colocando no meu coração, né? Mas eu estou muito grata a Deus porque eu consegui alcançar muitas pessoas aqui. E graças a Deus esse é o propósito. Não sou eu, é Deus. Então toda a glória, toda a honra é para Ele, não é para mim. Tá, gente? Vamos ver quem mais falou aqui. Sabe quando você sofre deste problema, as peças demoram, acham você se vitimiza, mas é pedido de ajuda. Exatamente. Você precisa pedir ajuda, só em Deus. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Quando você sofre algum problema, porque as pessoas acham você se vitimiza, não é que as pessoas acham que você se vitimiza. Às vezes você se vitimiza. Então, quando você não tem que encarar que você
muitas vezes está passando aquela situação que você tem que reagir. Às vezes as pessoas não estão vendo em você uma reação, como você está reagindo a tudo isso, né? Por isso, então às vezes a forma que você se coloca, tá? Tem pessoas que às vezes se colocam a vida inteira como vítimas e nem querem sair daquele papel porque elas gostam de que as pessoas acham que ela é coitadinha. E você não é coitadinha, você é vencedora em Cristo Jesus. Então você precisa reagir, você precisa se posicionar. Quando você se posicionar, ninguém vai falar que você é vítima, mas você tem que se posicionar, tá? Acho que era isso, né? Gente, estou à disposição, qualquer dúvida pode me chamar, eu respondo todo mundo, tá? Às vezes posso demorar, né? Porque ultimamente tem bastante procura, graças a Deus, mas eu respondo, tá, gente? E eu vou lançar minha mentoria, não vou mais lançar esse final de ano, porque tem muita coisa, mas ano que vem eu vou lançar uma mentoria também para ajudar você a começar a ter essas disciplinas espirituais, ajudar você a resgatar você, às vezes, dessas dificuldades, tá bom? Vai ser bem legal. Mas eu vou informando vocês aqui, tá bom? Um grande beijo no coração. Vamos orar para finalizar, tá bom? E então feche seus olhos. Pai querido, amado, te rendemos graças e te agradecemos por mais um dia de live. Que o Senhor seja presente com o seu poder, com o seu espírito na vida das pessoas que estiveram aqui, nas vidas das pessoas que estão assistindo gravada, que o Senhor possa tocá-las com o teu poder, que elas sintam a tua presença, Senhor, e que se elas ativem esse espírito que o Senhor deu para nós, para estar ligados ao Senhor, e que através desse espírito nos fortaleça, nos dê vida, nos dê a liberdade de nós podermos realmente andarmos com o Senhor, que nós sentimos essa sua força, sua presença, porque sabemos que nada acontece na nossa vida sem a tua presença. Então te agradecemos por todas as coisas boas que o Senhor já fez por nós, te agradecemos, te louvamos por isso, Pai, e que a cada dia que passa nós conseguimos andar mais e mais contigo e nos parecermos mais com Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos dá essa fé, nos dá essa força, nos ajuda, porque sabemos que tudo que pedimos para o Senhor faz. No tempo seu, é claro, não é no nosso tempo, mas o Senhor faz, e eu creio na sua palavra. Obrigada, abençoe a todos que estão aqui, que seja um final de semana muito bom, de boas notícias, de paz, de alegria, e que o Senhor abençoe cada um, a toda a família das pessoas que estão aqui também, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Fiquem com Deus, obrigada. Compartilhem essa live para edificar outras pessoas também, tá bom? Muito obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Betânia. Deus abençoe. Tchau.